as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. É muito bom. E como a gente está tratando do profético, eu quero só ressaltar algumas coisas que a gente disse anteriormente. No mover apostólico, os profetas, eles trabalham antes dos apóstolos, exatamente para estabelecer apóstolos. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Nesse lugar, tinham 2 caras no meio de uma galera, um deles era Paulo, o outro era Barnabé. E o texto de Atos diz que, jejuando eles e orando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo. Então, presta atenção. Profetas jejuam, oram e servem ao Senhor. Profético que não tem jejum, não tem intercessão e não tem serviço, não é profético. Diga comigo, é patético. Aí, nesse lugar, o Espírito Santo fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, Paulo e Barnabé são efetivamente chamados e inseridos no contexto apostólico, num ambiente onde existem profetas e mestres. Por que profetas e mestres? Porque profeta vê tudo louco e o mestre traz tudo para o chão. Se deixar, o profeta bota fogo em qualquer território. O profeta fala assim: calma, moço. O mestral calma, moço, vamos com calma. Isto posto, conforme um professor da faculdade diria, isto posto, ou tendo dito isto, nós vamos tratar do poder da profecia. Irmãos, essa aula de hoje está muito forte, igual café para bêbado. Mas por quê? Vai trocar? Está forte. Quem já comeu mocotó? Quem gosta de mocotó? Tu gosta, Hugo? Você sabe onde é que se come um mocotó bom aqui em São Paulo? Ô, glória! Eu amo. Eu amo mocotó, e mocotó é uma comida muito forte. Eu gosto de comida forte. Eu sou filho de nordestino. E o meu estômago é meio estômago de avestruz, então eu como sem medo. Então, hoje nós vamos ter uma comida muito forte. Hoje nós vamos passear da Grécia até Jerusalém, para entender o poder da profecia. Amém? Para tanto, queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, ou se você tiver o e-book. Como te llamas? Hermano, como te llamas? Pablo. Tu és argentino? Dieguito Maradona. Hermano mío. Dios te bendiga, hermano. Es bienvenido nesta casa. Acharam o texto? Amém? Vou ler com você aqui. 2 Pedro 1, 19 ao 21. Na Suíça eles falam assim: de Pierre, 2 Pedro. É engraçado. Não é assim? Ela fala francês, o país dela fala francês. De Pierre, chapitre 1, verset 19 jusqu'à 21. Vamos lá? Todos acharam? Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar seguro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva brilhe em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Quando você está estudando as Escrituras, mesmo que o ambiente seja mestral, você está livre para dar um glória a Deus, para dar um chúrias. Amém? Quando a gente vai ler Gênesis, esse ambiente profético, ele já está estabelecido de Gênesis até Apocalipse. Quando você pensa no profético em Gênesis, você pensa a partir de uma coisa: e disse Deus. A primeira declaração profética está na boca de Deus. Isso é de fundamental importância a gente compreender à luz até mesmo do pensamento judaico. Porque para os judeus, a profecia, ela é um ser vivo, é um ente vivo. Arrepiou esse negócio. A profecia não é simplesmente uma declaração. A profecia é uma palavra que tem origem, tem processo de cumprimento e tem realização final. Quando você pensa em profecia no Velho Testamento, e você pensa, disse Deus, me diga qual o substituto para esse e disse Deus. 7 letras. Sete letras. Vlad, abre aí. Abre aí. Música para eles pensarem. Ah, é? Vai ligar agora, em nome de Jesus. Enquanto vocês pensam, eu faço a trilha sonora. Carregai. Vai pensando. 7 letras. Rapaz, é a lenha isso, hein? Carrega a lenha. Pé, 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 pé. Já pensaram? Trilha sonora vai cair. Palavra. Difícil, né? Disse Deus. Palavra. Como é que é palavra em hebraico? Vou dar dica. Dabar. Ou debar. Você ouviu, conhece uma história que está lá, segundo Samuel 9:5, onde Davi manda um emissário até a terra de Lo-debar. Lo, em hebraico, é não. Debar é palavra. Lugar sem palavra. Lugar sem profecia. Lugar sem profecia é terra de gente que não anda. Por que o senhor fala isso? Porque o filho de Saul que estava em Lodebar tinha as pernas defeituosas. E o lugar era tão miserável, tão ruim, que se chamava sem palavra.
Não tem como descrever um lugar desse. É um lugar inóspito. Talvez por isso a palavra declare que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas deixe-me clarificar à luz do Evangelho e à luz da palavra que existe profecia e existe profecia. Existem as coisas que Deus declara e o profeta que está com um orelhão desse tamanho ouve, e existem as coisas que a alma do profeta declara e aí ele não precisa ter uma orelha tão grande para escutar a si mesmo. E nos textos da aula passada, nós falamos muito claramente: ai dos profetas que dizem assim diz o Senhor, quando eu, Senhor, não os enviei. Tem uma boleta nesse negócio. E eu vou te dizer hoje como a coisa funcionava no tempo da Antiga Aliança, Velho Testamento. Do lado do Templo de Jerusalém tinha um lugar chamado Sanhedrin, que era chamado Casa das Pedras Talhadas. Então, um profeta, para ser aceito, ele passava pelo Sanhedrin. Por quê? Porque o judeu estava muito mais atento ao cumprimento da palavra do que propriamente ao conteúdo, porque o pensamento hebraico, ele se baseia na ação. Ele é conceitualmente uma ação. Então, toda a construção gramatical do hebraico prima ou observa primeiro a ação, depois o sujeito. Ou seja, em português a gente diria, José almoçou. Em hebraico você diria, almoçou José. A atitude é muito importante. Então, quando ele profetiza, ele vai olhar o resultado da profecia antes da palavra. E aí, se a profecia não se cumpre, ele vai na Torá e fala assim: apedreja esse profeta. Porque profetizou visões de pizza calabresa. Foi ali no Ragazzo, e comeu uma pizza de e comeu uma pizza de calabresa. Teve uma vez que o apóstolo Arles, a gente estava numa conversa, aí alguém falou assim: apóstolo, uma pessoa chegou para mim e falou comigo que sonhou isso, 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 o que o senhor interpreta? Ele falou assim: calabresa. Porque o coração do homem é um poço de criatividade. E chega uma hora que a Bíblia diz assim: o coração do homem é enganoso. Então, o profético, para não ser patético, um apêndice. A gente costuma dizer no meio musical que música tem som e silêncio. Até um compositor já disse isso, que a vida é mesmo assim, dia e noite nós sim, som e silêncio. Então, o profeta, ele começa a profetizar primeiro no silêncio. Porque para que Deus fale, é preciso que o profeta se cale. Então ele vai parar, e isso aqui é chave para a gente. Porque se a gente não aprender a se mover profeticamente, em dias futuros, o apostólico que pode ser gerado num ambiente onde o profético está comprometido, certamente será um apostólico comprometido. Porque Atos 13 mostra oração, jejum e serviço, e o Espírito falando: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado.
Então os caras estão preocupados em ouvir a Deus, não a sua própria alma, e não estão interessados em expor uma profecia baseada nos sentimentos do coração. Sabe o que Jesus disse que sai do coração do homem? Adultério, homicídio. Imagina esse tipo de fonte gerando profecia. Então, no ambiente judaico, os caras estão olhando para você, e quando você fala, assim diz o Senhor, Ele vai te dar um tempo para essa profecia se cumprir. Se não se cumprir, tchau. Eu não sei se eu acho que eu falei para vocês que eu estava conversando lá em Israel e um profeta fez uma pergunta para nós. Quando vocês oram para alguém ser curado e essa pessoa não é curada, o que você faz? Aí eu dei a resposta mais idiota que cabia na hora, né? Eu falei, aí eu vou entender que a pessoa não teve fé para ser curada. Ele falou, não, aqui a gente faz diferente. A pessoa vem pedir oração por dor de cabeça e a dor de cabeça não é curada, eu dou um dinheiro para ele comprar uma Novalgina para ele, um paracetamol, e eu vou para dentro do meu quarto orar e saber por que ele não foi curado. É diferente. E nós vamos entrar nessa questão. Para você entender o peso que a profecia vem, irmãos, uma das declinações hebraicas da palavra profetizar, é como se viesse uma torrente de água sobre a pessoa. Imagina você debaixo de uma queda d'água do Niagara Falls. Esse é o peso que vem com a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Me pergunta com vontade de quem quer saber por quê. Jeremias 1,13, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quando Deus fala, Ele não manda um zap, Ele se manifesta no meio da palavra. Então o peso da glória está inserido na profecia. Por isso que não dá para brincar com assim diz o Senhor. Porque Ele não mandou um zap, e Ele não fala um recado, Ele vem e fala. E aí fica sério demais. Entende isso? Por isso que cabe a nós, antes de discernir o assim diz o Senhor, discernir a presença dEle. Porque a partir do discernimento da presença, você consegue entender a mensagem. Veja bem, Ezequiel capítulo 1. Eu estava lá na beira do rio Quebar, às margens do rio, e eu tive visões de Deus. Me faltou força para ficar de pé. Por quê? Porque não foi somente a visão, veio a presença. E quando Ezequiel vai abrir a boca, ele tem a presença para legitimar a mensagem. Então, muito mais do que falar em nome do Senhor, ele fala pelo Senhor. Está entendendo como é sério? E para o pensamento hebraico, para o judeu e para as escrituras, profecia é uma coisa muito séria, porque ela tem que sair da minha boca, e se ela sai com o sinal de que veio de Deus, Isaías 55, abre a sua Bíblia aí, nós vamos ler junto. Isaías 55, está lá, verso 10 e 11. Porque assim como desce dos céus a chuva e a neve, e para lá não tornam, sem antes regar a terra, produzir semente para o que semeia e pão para o que come, assim será toda palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz para o que a designei. Então, irmão, junta lá com Jeremias 1,13, eu velo pela minha palavra, ele está lançando a palavra e a presença está vindo junto. Para quê? Porque ele vela pela palavra dele para cumprir.
E a presença é o selo da profecia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos seguindo. Conforme alguém diria, a profecia, no contexto, para os judeus, a palavra da Bar tinha implícita não somente a declaração profética, como também o poder divino para produzir os atos necessários a fim de que aquilo que fosse anunciado se cumprisse. Então, ela não era somente uma declaração, mas era uma declaração com poder para movimentar aquilo que precisava ser gerado. Você está entendendo ou não? Está entendendo mesmo? Não está filosófico demais? Está claro para você? Seguindo o bonde. A profecia que vem do Senhor, ela se desenvolve em 3 etapas. Primeiro, a declaração da palavra. Eu diria até 4 etapas, e antes da declaração da palavra, você pode abrir um parênteses e colocar o discernimento da presença. Que isso, para mim, é de fundamental importância. Por quê? Diga comigo, a presença gera temor. E aí, a gente já começa a entender que o ambiente onde Deus está precisa gerar temor em mim. Amém? Depois do temor, do discernimento da presença, a fase seguinte é a declaração da palavra. Que aí a gente vai pensar na origem dessa palavra. O Ezequiel diz, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, faz assim, 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 assim. Veio o que a mim? A palavra do Senhor. Então ele escuta para declarar. Ele identifica a fonte, a presença, para declarar. A terceira fase, a ativação da palavra. Como que se dá a ativação da palavra profética? Nos atos de produção que essa palavra traz. Diga comigo, atos de produção. Como é que a gente acha isso nas Escrituras? E disse Deus, haja luz e houve luz. É assim que funciona. Profecia que sai da boca de Deus gera resultado. Se cumpre. Terceiro ponto, ou quarto, perdão. A realização da palavra em todo o seu comprimento. Na sua plenitude. Porque eu posso dizer, haja luz e acender uma vela. Sim ou não? Se você está num caos, num local escuro, aí você declara, haja luz e acende uma vela, você vai resolver todo o problema? A profecia, ela define situações. E no hebraico não é haja a luz, mas é luz seja. Então ele está dando uma declaração onde ele propõe que o resultado dessa declaração se torne vivo. Entendeu? Palpável. Existe. Experimental. Amém? Agora a gente vai começar a aula. Os patriarcas judeus, eles levavam muito a sério essa coisa da profecia. Tanto que Gênesis 49, Jacó, eu aconselho vocês a lerem isso depois, dever de casa. Ele pega os filhos dos patriarcas, pega os filhos dele, e vai abençoando. E ele olha para primeiro ele fala com os mais perturbados, mas ele pega um chamado Judá,
E ele fala assim: Judá, o cetro não se apartará da casa de Judá. E ele diz: Judá é como um leãozinho. A gente lê esse texto, a gente acha isso muito metafórico, muito bonitinho, poético e tudo. Irmãos, o Jacó está produzindo uma profecia e que ela vai se cumprir literalmente, embora tentaram atrapalhar. Por quê? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E é interessante que Saul não era da tribo de Judá. Aonde é que estava o cetro? Em Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Então, na hora que as pessoas escolheram um rei, eles não atentaram para aquilo que estava dito lá atrás. Sabe por quê, irmãos? Isso me faz inferir algumas coisas, que o diabo, ele gosta de torcer a verdade da palavra para, de algum jeito, mexer em alguns resultados. Aí ele pega Saul. Antes de Davi ser levantado, que era da tribo de Judá, chega o falso, o Denorexe, o que parece que é, mas não é, e que vem segundo a palavra dos homens. Saul não vem debaixo de um selo de vontade plena de Deus. Ele entra numa janela de permissividade de Deus. Os caras escolheram Saul porque ele era bonitão. Ainda bem que eu sou feio. Então, e era interessante porque as escrituras dizem que Saul era mais alto que o povo. O cara mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Tinha um cabelão bonito assim. Ah, Jesus, eu não tenho cabelo. Aleluia. E em cima da escolha do povo que olhou Saul por uma perspectiva humana e natural, ele é escolhido. E Deus falou: vai nessa. A diferença entre Saul e Davi está na unção. A palavra que foi dada a Saul foi: você vai encontrar um rancho de profeta que está numa colina. E o Espírito do Senhor descerá sobre você e você será transformado num outro homem. O que me chama a atenção é o Espírito do Senhor descerá. Quando você vai ler a unção de Davi em 1 Samuel, diz que quando o Samuel deitou azeite na cabeça do Davi, o texto diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Começa aí a diferença. Um Espírito veio sobre ele, no Davi o Espírito tomou. Então, na movimentação do povo, eles levantam alguém que até tem alguma coisa de unção, mas não é pleno. E esse cara vai reinar durante 40 anos sobre Israel. E é bem verdade que por ele Israel ganhou algumas batalhas. Mas o final desse homem é muito triste. Porque o que começa na base da escolha humana vai terminar na casa da pitonisa de Endor, ouvindo falsa profecia. 1 Samuel capítulo 28. Foi o final dele. Então, para o judeu, profecia, nos tempos bíblicos, os patriarcas levavam isso muito a sério. Aí a gente anda na linha do tempo e chega no profeta Zacarias, onde no capítulo 9, ele dá uma palavra no versículo 9. Eis aí
o teu rei entrando na cidade, montado num jumentinho. Falando sobre quem? Sobre o Lula? Não. Falando sobre quem? Sobre Bolsonaro? Não. Falando de Jesus, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Olha que coisa. A profecia dada lá atrás se cumpre, e os caras não atentam para o que está acontecendo. O texto de Mateus 21 diz que as pessoas tiravam as túnicas, colocavam no chão e diziam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Os caras estão reconhecendo, e o governo não, as autoridades não, o clero não. Então, acontece algo aqui nesse ambiente profético, que mesmo diante de uma verdade, às vezes os olhos se fecham. Uma verdade evidente, comprovada biblicamente. Não está se falando de Zaratustra, nem de Zoroastro, nem de tábuas de Gilgamesh, nem do Código de Hammurabi. Está se falando de Escritura, livro do profeta Zacarias, que era lido pelos judeus. Aí depois você lê num outro texto: e tu, Belém Efrata, posto que pequena dentre as milhares de Judá, de ti sairá aquele cujas raízes são desde a eternidade. E Jesus nasceu aonde? Então, diante de todo esse cumprimento de palavra, tem olho fechado. E tem gente que está dizendo: crucifica-o. Ele expulsa demônio por Beelzebu. Aí tem que escutar: se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem expulsavam os vossos pais? Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é sinal que é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus está falando para os caras, para abrir os olhos dos caras, no sentido de entender que o panorama profético anunciado lá atrás está se cumprindo. E ele testifica do discurso dos profetas. Por quê? Porque a palavra que Deus fala, ele se encarrega de cumprir. E Jesus vem para fazer exatamente isso, cumprir a palavra que for. Irmão, é impressionante, porque ele vai ser batizado pelo João Batista, e o João fala: não, peraí, inverte o papel aí, meu. Eu que tenho que ser batizado por você. Aí ele diz: não, deixa assim por agora, para se cumpra de mim tudo o que está escrito. Ele trabalha para que se cumpra. E é uma coisa interessante, porque existem coisas no profético que Deus vai cumprir. Outras, Ele vai dar para nós os instrumentos para fazermos cumprir a palavra. Vou repetir. Existem coisas no profético que Deus se encarrega de cumprir de A a Z. Mas tem outras que Ele vai lançar sobre você a responsabilidade de cumprir essa palavra. Exemplo muito prático. Deus está me mostrando que você vai ser juiz de direito. O que você tem que fazer? Ficar em casa olhando para o teto para ver se vai cair a toga? Vai cair um urubu morto na tua cabeça. A toga é no papiro, é estudando. E aí Deus vai te dar a inteligência, a capacidade para que essa palavra se cumpra. Agora, quer a base bíblica disso? O povo que, está lá em Isaías capítulo 9, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam no vale da sombra da morte, resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo, da paz não terá fim, para fazer reinar sobre o trono de Davi. Bom, qual é a chave que está aqui? Vale da sombra da morte, resplandeceu a luz. O que era isso? Uma região limítrofe entre Zebulon, tribo de Zebulon e Naftali. Qual era a cidade que ficava aqui? Diga comigo: Cafarnaum. Cafarnaum em hebraico quer dizer aldeia de Naum.
Jesus estava morando em Nazaré. Quando ele vai iniciar o ministério dele, ele pega as trouxinhas dele e vai para Cafarnaum. E o texto bíblico diz, a fim de que se cumprisse o que fora escrito. Ou seja, ele se levanta para cumprir a palavra. Profético. Vamos seguindo? Na página 2 tem um epígrafe escrito o Logos. Aí alguém perguntou, eu perguntei assim, o que é Logos? Não, Logos é um grupo evangélico que cantava na década de 80, que é daqui de São José dos Campos. Logos. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é Logos. Alguém ganha o prazer de me pagar uma empada? O que é Logos? O que é Logos? Vamos lá. Palavra. De onde vem isso? Oi, viu? Aleluia. De onde vem isso? Vou entrar numa seara que eu gosto muito. Filosofia pré-socrática. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, antes de Sócrates. E o Tales, ele criou uma escola filosófica chamada Physis, onde a perspectiva de pensamento era baseada na observação da natureza. Ok? Diga comigo, Physis. Como é que se escreve isso? P-H-I-S-I-S. E nesse período da filosofia, quase que eu falei filosofia, porque às vezes é uma fria, né? Nesse período da filosofia pré-socrática, após a Physis, as escolas filosóficas vão se sucedendo. E uma escola que sucede esse período é a escola chamada Arque, ou princípio, de onde vem a palavra arquiteto. Arque, no grego, a gente vai transliterar para o português, A-R-C-H-E, acento agudo. Nessa escola, 2 caras se sobressaíram. Eu aconselho você colocar o nome do seu netinho, Anaximandro, imagina ele na escola. O pessoal vai chamar ele de Anax. Anax, parece nome de pomada, né, para espinha. Anaximandro. E o outro era Anaximenes, ambos de Mileto. Aí, esses caras começam a dizer quais são os princípios vitais. Um dizia que era o fogo, outro dizia que era o ar. Olha onde é que nós vamos parar. Calma. Essa escola é a escola do Arque, que significa princípio, primeiro. Depois dessa escola, olha como é que a coisa está começando a evoluir. Veio uma escola chamada causalidade, onde B era resultado de A. Ou seja, A causa B, que causa C, que causa D. Aí eles formularam uma pergunta, porque os caras ficam pensando, não tem muito trabalho para fazer, fica pensando muito. Aí ele falou assim, espera aí, e quem causou A? Aí veio a resposta, A é a causa incausável. Aí veio o Logos, onde agora a primazia é do discurso, porque Logos é palavra. Aí quando chega no período de Jesus, uma burdoada de anos depois disso tudo, vem um garoto que anda com Jesus, Yohanan, ou João, e que se deita no peito de Jesus, e que ouve o coração do mestre bater,
E quando ele vai escrever o seu evangelho, aliás, deixa eu lembrar uma coisa, diga comigo, o evangelho de Mateus, escrito para os judeus. Evangelho de Marcos, escrito para os romanos. Evangelho de Lucas, escrito para os gentios. Evangelho de João, escrito para os novos na fé. Quando ele vai escrever esse evangelho, aí ele escreve no grego assim, no arque era o logos. Vai lá na filosofia e tira e fala assim, agora vocês vão entender qual é o princípio. Porque não era nem o de Anaximandro, nem o de Anaximenes. O princípio é ele, o verbo vivo de Deus, o logos de Deus. E hoje, para nós, o logos de Deus está aqui. Palavra escrita, que revela a Cristo. Então, mas a gente ouve isso, e de vez em quando a gente ouve dos púlpitos a seguinte frase, hoje Deus nos dará um rema. Quando eu ouvia isso, me perdoe, irmão, mas eu lembrava logo daquela musiquinha, rema, 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 remador, quero ver de perto o meu amor. Quando falavam rema, eu lembrava disso, pastora, me desculpa. Porque eu fiz muito baile de carnaval, e quando falava rema, não entrava o grego, né? Eu ficava pensando, o que é esse negócio de rema? E aí, as pessoas começaram a targiversar sobre o tema, mas sem cavar o poço. E aí, rema virou palavra revelada. Sim, e eu mesmo cometi, falei muito isso. Diletos ouvintes, esta noite nós pregaremos a inoxidável palavra de Deus, e o nosso desejo é que Deus desate sobre nós, inoxidável. Nosso desejo é que Deus derrame sobre nós um rema. Quantas vezes eu ouvi isso? Aí eu quero te perguntar, o que é o rema? Vou te contar 3 histórias para você entender o que é rema. Doutor David Yong-Cho, pastor da maior igreja da Coreia do Sul. Tinha um monte de discípulos, mas 3 em particular, que em coreano era Pedro, Tiago e João. Chegaram e saíram da igreja do Po Yong-Cho para abrir uma igreja. E os caras muito empolgados, oraram muito. Vou falar de novo. Oraram muito. Conseguiram um empréstimo de $80 mil e começaram. Compraram um terreno, construíram um galpão, botaram estrutura de som. Irmão, ninguém entrava na igreja. Os caras pregavam para a família Madeira. Sabe quem era a família Madeira? Os bancos. Só pregavam para os bancos. E não acontecia nada. O negócio não virava. História 1. História 2. Pastor David Yong-Cho, que é o mesmo Po Yong-Cho, ele está no gabinete dele, aliás, na casa dele, e tocaram a campainha, abriram a porta, era uma maca, com uma mulher em situação de vida terminal. Quando a mulher entrou na casa dele, o Espírito Santo falou com ele assim, vou curá-la. Ele disse que impôs a mão sobre a mulher e ela instantaneamente foi curada de um câncer terminal. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão, porque é o seguinte, eu morava numa rua na Penha, que tinha o terreiro do Zé Arigó.
Irmão, vocês não conhecem esse cara, não? Que recebia o tal do Dr. Fritz, um capeta lá que fazia cirurgia. De vez em quando saíam uns crentes lá da Assembleia de Deus da Penha, falavam, nossa, porque era na rua, e o Silas falou, esse terreiro vai fechar. E ele orou e fechou. Porque o sobrenatural acontecia com tanta força lá, dentro do Zé Arigó, que os crentes falavam, glória a Deus, hein? Porque é isso, Jesus um dia falou, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra. Segure essa chave, diga fé. Ele orou, a mulher foi instantaneamente curada. Passou um tempo, ele está no gabinete. Trouxeram uma pessoa numa cadeira de rodas, situação igual, terminal. David Young Cho falou, ô Senhor, é agora que tu vais bradar. E começou a orar. Levanta, não levantava. Levanta, não levantava. Aí ele começou a rodar. Levanta, não levantava. E ele disse que ele declarou todos os textos da Bíblia que falavam de cura e milagre. E a mulher não levantou. Dias depois ela veio a óbito, ele entrou em profunda tristeza. Essa é a segunda história, né? Quarta história. 3 jovens da Coreia, 3 moças. Tinha uma evangelista muito famosa na Coreia, muito famosa, mulher de Deus, tremendamente usada pelo Senhor na pregação da palavra, manifestação de sinais e maravilhas. Foi fazer uma conferência. Essas 3 jovens falaram, vamos na conferência da fulana? Vamos chutar o nome da Shin Chuan Chun, da irmã Shin Chuan Chun? Vamos na conferência da Shin Chuan Chun? Vamos. Saíram da cidade delas. Quando chegaram no local próximo à conferência, tinham que atravessar um rio. E tinha caído um temporal daquele que caiu tipo em Petrópolis. O rio estava muito cheio e não tinha como navegar. O que elas falaram? Nós vamos orar. E do mesmo jeito que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo com Pedro, para ele andar sobre as águas, conforme está narrado em Mateus capítulo 14, nós vamos fazer, nós vamos orar, porque Deus é o mesmo. E Ele é poderoso para fazer isso. E oraram, entraram na água, morreram as 3. 2 dias depois, os 3 corpos foram achados. A imprensa caiu de pau, dizendo, o Deus dos cristãos não foi poderoso para salvar essas moças. Agora você deve estar me perguntando, o que isso tem a ver com rema? Simples. Na primeira história, que foi qual? Eles vêm falar com o Paul Young Cho, David Young Cho. Pastor, o senhor começou um projeto com $2.500 e hoje o projeto seu já alcançou o status de $5 milhões. Nós começamos com 80. E agora nós estamos devendo mais de 100 mil. A nossa fé está esmorecendo. Aí ele disse, o que levantou vocês para fazerem isso? Foi um logos ou foi um rema? Logos é conhecimento, irmão. Rema, palavra específica, para uma pessoa específica, para um tempo específico. A mulher foi curada porque ele ouviu um rema. Talvez você esteja me perguntando, mas Jesus não deu autoridade para curar? Sim. Mas a base, o princípio que move essa ação é uma palavra dele, que não é o Logos. Quer ver uma coisa interessante? Um apêndice desse assunto. Trouxeram um menino endemoniado. Aí Jesus estava ali no ragazzo comendo uma coxinha, vai.
Acertei agora? Os discípulos oraram, o demônio não foi, não saiu. Aí Jesus voltou, o pai do menino chamou: Senhor, dá um help para nós aí, porque eu trouxe esse menino para os teus discípulos e eles não puderam curar esse moço. Qual foi a palavra que Jesus deu na hora? Geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Vai vendo a história. Aí, Jesus olha e pergunta para o pai do menino: você crê que ele pode ser curado? Olha a resposta do pai: creio. Ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus olhou para o demônio e disse: mete o pé. Versão super atualizada, né? Impressa no Rio de Janeiro. Mete o pé. E o menino foi liberto. Aí os discípulos ficaram com a pulga atrás da orelha. E dada a situação, eu imagino que essa pulga devia ser mais ou menos desse tamanho. E eles perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse: essa casta não sai senão com jejum e oração. Aí as pessoas leem esse texto e vão jejuar e orar para expulsar o demônio dos outros. Não. Jesus estava falando do espírito de incredulidade que agia nos discípulos, não nas pessoas. Chave, né? Então, eu jejuo e oro para que a minha incredulidade seja arrancada. Isso é rema para nós. Jesus não estava falando do demônio, ali não dava ao menino chance de crer em nada. E o pai falou: olha, ajuda na minha incredulidade. Então, irmãos, por que eu estou lançando essa palavra? Porque às vezes nós nos movemos no Logos em ações onde tudo que nós precisamos é de uma palavra pontual de Deus para uma situação. Diga, rema. Como é que se consegue isso? Não é cantando a musiquinha. Rema, 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 remador. É tempo com o Espírito Santo. Jeremias 29, vocês me buscam e vão me achar quando essa busca for íntegra. Íntegra de todo o coração, e eu serei achado de vocês. Os jovens tinham aberto a igreja pelo Logos, mas eles não tinham uma palavra rema para se mover. Como a gente está estudando a Bíblia, vou te dar um outro exemplo de rema. A menina que morreu afogada lá, as três, falaram o quê? Deus é o mesmo. Ele é poderoso. Vou entrar na água e vou andar sobre as águas. Mas quando a gente vai ler o Evangelho de Mateus, o texto diz que os discípulos saíram por ordem de Jesus. Diga comigo, o processo do rema começa na obediência. Vão para o outro lado. O senhor não vai conosco? Não. Não, mas a gente só vai se o senhor for. Não, os caras entraram no barco e foram. Chegou no meio do lago, uma tempestade. Aí os caras começam a ter medo, porque o negócio está ficando pegado. E só tinha pescador. Os caras sabiam, conheciam ali a parada. Olharam e vem
Jesus andando sobre as águas. Os caras falaram, é um fantasma. Aí Jesus, não fiquem preocupados, não, sou eu. Aí o Pedro diz assim, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra, não foi sobre as águas, porque Jesus disse, vem, isso é rema. Rema é isso. É ele falando, vem, e você vai. Vocês estão entendendo? Aleluia. Isso é rema. Eu estou acompanhando muito o trabalho do David Yong Cho, e ele diz, eu subo no púlpito não é para pregar logos, é para pregar rema. E eu passo horas orando e clamando, Espírito Santo, me dá uma palavra que produza resultado na vida das pessoas. E não vai ser passando horas pesquisando uma palavra na internet que a gente vai chegar nesse lugar. É horas com Ele, ouvindo Ele. Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes, em outra tradução, coisas grandes e ocultas que você não sabe. O rema é uma palavra tão tremenda que ela se renova. O mesmo texto traz uma revelação para João, uma revelação diferente para José, porque a fonte é criadora, é o Espírito da verdade. Então, as coisas vão se renovando. Eu prego, às vezes, sobre textos que eu já preguei tantas vezes, e chega num determinado momento, Deus desata uma palavra nova. Eu começo a chorar, porque eu falo, Jesus, o que é isso? Aí você vai entender por que o apóstolo Paulo dizia, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Rema. E eu vou te dizer mais, hein? Eu ouso dizer qual é o resultado do Logos. Diga, conhecimento. Paulo, em Atenas, foi pregar Logos. Ele entra na cidade de Atenas e ele escreve isso no livro de Atos. Varões, vai fazer um discurso no Areópago. Varões atenienses, tenho visto que em tudo sois muito fervorosos, pois andando por uma de vossas praças vi muitos altares, e dentre eles ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu vos anuncio. Hoje em dia a gente lê esse texto e fala assim, aleluia. Vamos lá na história para entender o que Paulo está falando? Anos antes de Paulo, em Atenas, teve uma praga terrível, morreu ateniense a dar com pau. E os caras sacrificaram para tudo que foi Deus que tinha no panteão ateniense, e a praga não cessava. Sei lá se era Covid, se era qualquer coisa. O negócio não parava. Aí um sábio, que tem um nome que eu sugiro você colocar no seu bisneto, diga comigo, Epimênides. Diga de novo, Epimênides. Tinha um cara na cidade chamado Nícias, que chegou no conselho de senadores e disse, tem um sábio chamado Epimênides, que a gente precisa ir atrás desse cara, porque ele vai saber quem é o Deus a quem nós temos que sacrificar para que a praga cesse. Ah, é? É. Então tá bom. Foram atrás do Epimênides. Trouxeram Epimênides. Ele chegou em Atenas e disse, olha, preparem rebanho de ovelhas e coloquem numa colina. Deixem elas com fome uma noite inteira. No dia seguinte, soltem essas ovelhas na colina. A ovelha que comer e deitar, onde ela deitar, você levanta um altar e sacrifica essa ovelha. Alô? Sacrifica essa ovelha. Alô, você está entendendo? Falar igual paulistano, você está entendendo? Onde ela deitar, você sacrifica. E algumas ovelhas comeram e deitaram, essas ovelhas foram sacrificadas. No dia seguinte, a praga cessou.
Aí o Epimênides fala: construamos um altar para adorarmos esse Deus que recebeu o sacrifício de uma ovelha, porque nós não sabemos o nome dele. E eles colocam o nome do Deus, Agnostos Theos, Deus desconhecido. E aí, o Paulo olha para esse altar e ele conhecia a história. E ele pega essa base histórica para respaldar uma pregação. Levou pau, irmão. Ninguém se converteu. Aí ele entendeu. E aí quando ele escreve a carta à igreja de Tessalônica, ele já vem com outra conversa. Ele diz assim: vocês bem sabem que o nosso evangelho não chegou até vós em palavras de sabedoria humana, mas em franca demonstração de poder e no Espírito. Uau! Rema! Então o cara pregava e as coisas aconteciam. Franca demonstração de poder, no grego dínamos, e no Espírito pneuma, no hebraico ruach hakodesh, diga aleluia. É Ele que habita em você. Os gatilhos dos remas de Deus estão todos acionados para a sua vida e para a minha. É uma questão da gente buscar. Essas janelas estão abertas na eternidade, porque Ele já declarou: você me busca e eu te ensino. E tem coisas que Deus ensina enquanto a gente dorme, porque o salmista disse: até dormindo o meu coração é ensinado. A gente está precisando, irmãos, entrar nessa dimensão. E aí Paulo escreve a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, ele diz: a palavra habite ricamente em vós. Quando eu fui buscar a tradução do grego, ele não está falando logos habite ricamente em vós, mas ele está dizendo o rema habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, porque no ambiente da revelação, a adoração flui fora do fórceps. Você vai salmodiar fora do fórceps. Amém? Os cânticos espirituais emergem no ambiente da revelação. Isso é glorioso, irmãos. Isso é algo que alimenta a nossa fé. Sabe por quê? Porque o rema sai daqui. Essa é a fonte do rema. A palavra escrita, é aqui que as coisas são desnudadas aos nossos olhos. É aqui que eu fui entender por que Jesus disse em João 4 para a mulher de Samaria: o Pai procura adoradores. Eu passei quase 20 anos pedindo a Deus um rema sobre isso. Há 2 anos atrás ele falou para mim, Filipenses 3, 9. Porque lá em João 4 ele diz, Jesus disse para a mulher: o Pai busca os verdadeiros adoradores. E eu falei: se o Pai busca, será que Ele não sabe onde estão? E o Espírito Santo ficava quieto, não falava nada, porque Ele conhecia a motivação do meu coração para buscar essa revelação. Era para ter conhecimento. Até o dia que eu me quebrantei, fui quebrantado na ação do Espírito Santo, Hugo. E aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou comigo: vai para Filipenses capítulo 3 que você vai encontrar a chave dessa resposta. E aí Paulo descreve todo o seu preparo como judeu, hebreu de hebreus. O cara era top. Eu costumo dizer que o Roberto Carlos compôs a música Esse Cara Sou Eu, baseado na vida de Paulo, porque o Paulo era irrepreensível, segundo o zelo que há na lei. O cara era perfeito. Aí ele chega e diz assim: mas aquilo que para mim era lucro, eu reputei como esterco, como perda, a fim de ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Achado por quem? Diga comigo: pelos olhos do Pai. Esse foi o rema que o Senhor me deu nessa passagem. Irmãos, rema não é só para pastor, não é só para apóstolo. Rema é para a igreja. É para quem busca de todo o coração. E nesse ambiente do rema, a profecia realmente se torna uma arma poderosa, a ponto de Paulo escrever a Timóteo, na primeira carta, e dizer assim: acerca das profecias
que desceram para você, milita com elas um bom combate. Faz da palavra profética que você recebeu uma arma poderosa. É por isso que o nome da aula de hoje é o poder da profecia. Coríntios 13, Paulo escreve na primeira carta: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Do que ele está falando? Do tempo da profecia produzida pelo conhecimento, terminando para que comece o tempo da profecia inspirada pela revelação. Não é mais, porque a revelação vai trazer o que é perfeito. E ele não está lançando isso para uma palavra escatológica. Ele está falando para os nossos dias, onde a gente não vai mais profetizar pelo que conhecemos. Nós temos 2 psicólogas aqui, experimentadas, e eu fiz uma pergunta a semana passada, e a pastora e doutora Lília é hábil para me informar. A gente pode sugestionar pessoas e induzi-las a determinados comportamentos, pastora? Por exemplo, vê se é pertinente o que eu vou falar. Eu sou músico. Eu consigo fazer uma pessoa chorar com uma música e consigo fazê-la rir com uma música. Certo? Eu me lembro que eu era criança, minha mãe era empregada numa casa de uma italiana, e lá tinha uma música, um compact, como era o nome disso? Não, que EP, irmã, isso é... Não, é menor do que o LP. Não, um LP pequeno. Era o compacto. O long play era o grandão, o compacto era o pequenininho. E tinha uma música chamada Concerto para um Verão, que era um solo de trompete. E aí começava com um barulho de umas ondas do mar e umas gaivotas cantando, fazendo barulhinho, né? E aí começava aquele solo do trompete. Parari, pararororó. Irmão, a música era triste. Eu com 6 anos de idade, eu parava na frente da caixa de som, mas eu chorava. Mas eu chorava muito ouvindo aquilo. Por que eu estou te falando isso? Porque nós somos suscetíveis e nós temos... Eu sugeri um livro para vocês na semana passada, teve gente que já até comprou, O Poder Latente da Alma, do Watchman Nee. Nós temos habilidades de mobilizar pessoas e gerar comportamentos. Eu tenho um conhecido, que já se foi. Ele chegou na Itália e ele foi profetizar. Ele lançava uma palavra e esperava um feedback emocional da pessoa. De acordo com a reação, ele continuava profetizando. Eu vi isso. Diga, em parte conhecemos, em parte profetizamos. A profecia que provém do conhecimento, ela nunca é completa, ela é em parte. Mas o Espírito Santo está derramando sobre a igreja do Senhor Jesus o que é perfeito, para que o que é em parte seja aniquilado. E outra coisa, a profecia pelo conhecimento, ela é coisa de menino, porque Paulo diz logo no versículo seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino e agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Isso não está aqui não, é o Senhor que está ensinando para mim e para você agora. Porque quando a gente chega nesse ambiente de busca do que é perfeito em Cristo, o que é em parte é aniquilado. Amém? Colossenses 3,16. A palavra de Deus habite ricamente em vocês, em mim, em você, para que a nossa profecia
seja para golpear os ares e manifestar a glória e o reino de Jesus Cristo em vidas, em lugares, em regiões. Amém? Você tem alguma pergunta? Por favor, aproveita que a pastora Lília está aqui e diz que tem, irmãos. Senão... Sabe por quê? Alguém me disse, pastora, que quando não tem pergunta é porque a aula foi mal dada. Oi? Vlad, pode desligar, obrigado. Você que acompanhou até agora, Deus te abençoe. Essa foi a nossa aula de hoje.